aqui com o Dr. Quênio Pereira, que é da Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, especialistaço em direito imobiliário, que conversa sempre conosco aqui no Redação. Boa noite, doutor Quênio. Boa noite, tudo bem, Paulo? Tudo bem, doutor Quênio. Eu fico pensando, Pois não. tem um exemplo muito claro para a gente. Vamos dar o exemplo para a gente não ficar falando, jogando conversa ao vento. A academia na Nossa Senhora do Carmo, próximo à Avenida do Contorno, investiu muito na marca, transformou-se numa referência e de uma hora para outra teve que sair do lugar. O que funcionava num dia, amanheceu no outro dia com uma placa, mudamos para tal lugar. Como é que faz para que isso não aconteça na hora de eu renovar o meu contrato e ter investido? Transformei o lugar, botei equipamento, fiz obras, pus a minha marca, divulguei flyers, panfletos pela cidade inteira. Como é que eu faço? Isso acontece muito, Paulo, com restaurantes, inclusive, né, com pontos comerciais, que a pessoa faz aquele ponto ali, investe, até constrói. Tem casos que a pessoa pega um terreno, faz uma construção e perde tudo em função do vencimento do contrato. O que acontece na prática, o inquilino, ele só vê essa parte comercial, a parte trabalhista, e não pega um advogado que domina a matéria fazer o contrato. Há um certo amadorismo na confecção do contrato de locação. Se o contrato é com prazo inferior a 5 anos, ele automaticamente, vencido o prazo contratual, o dono pode retomar o imóvel por denúncia vazia. O que é isso, né? É o pedido imotivado. O dono simplesmente, após 3, 4 anos, vencido o prazo contratual, ele simplesmente entra com a ação e, de acordo com a lei do inquilinato, o juiz pode dar uma liminar de desocupação no prazo de 15 dias, ou seja, ele é despejado. Ele perde, inclusive, todas as obras que fez naquele imóvel, toda a reforma, em função de um contrato mal feito. Outro fator interessante também é que o inquilino, ele só se preocupa, né, vamos colocar assim, no momento de entrar com a ação renovatória. Às vezes tem um contrato de 5 anos, mas ele perde o prazo. Então, tem contrato de shopping center, por exemplo, que coloca assim, Paulo, o inquilino terá o direito de renovar o contrato desde que negocie no último semestre. Ele já perdeu o prazo, porque para entrar com a ação tem que ser no penúltimo semestre do contrato, ou seja, o próprio shopping coloca uma cláusula que induz a erro o inquilino, ele perde o prazo, automaticamente vence o contrato e pode ser despejado, perdendo até as luvas que pagou pelo ponto comercial. Como é que a pessoa tem que fazer para se prevenir, para se precaver de uma situação como essa? Eu alugo um imóvel, transformo esse imóvel. Como é que eu posso fazer para me precaver a ponto de não perder ou não ter um prejuízo de tanta monta? Tecnicamente, tratar o assunto de forma assim, profissional, com técnica. A locação é uma coisa tão complexa que tem uma lei específica para isso. E uma ação renovatória, Paulo, ela pode se transformar em 4 ações, pelo seguinte motivo. A questão, um ponto da ação que visa renovar o contrato de 5 anos. Outro ponto é a questão da revisão do aluguel, porque não seria justo o juiz dar um contrato novo de 5 anos, com aluguel defasado ou muito elevado. Então é estipulado o preço de mercado numa ação revisional. Segundo ponto, Paulo, é a questão do dono pedir para uso próprio. Ele pode, fim do prazo contratual de 5 anos, pedir para uso próprio, ou então até vir uma proposta de terceiros melhor. Ou seja, são muitos pontos. Então é importante que o inquilino busque uma consultoria jurídica para colocar todas essas amarras no contrato, evitar uma surpresa, em especial quando vem obras. Então essa obra, ela vai aumentar o aluguel ou não, essa obra vai aderir ao patrimônio do proprietário, ou o inquilino vai ter direito de ser indenizado ou não quando sair do imóvel, enfim. São uma série de pontos que tem que pensar muito antes de contratar. E essa contratação, realmente, ela é muito complicada. Agora, quando a pessoa faz um modelo de contrato, ela fica sujeita a uma série de surpresas, podendo ter grandes prejuízos, o locador ou o inquilino. Cabe ao locador e ao locatário discutirem, por exemplo, a incorporação das despesas em diminuição do valor pago em aluguéis? Com certeza, sua colocação é perfeita. Nada impede que a pessoa coloque um aluguel mais elevado e, em função daquelas obras, venha a descontar durante alguns anos, ou alguns meses, o valor da obra. É comum, Paulo, sua colocação, até a questão da carência. A pessoa, às vezes, vai pegar um imóvel já bem danificado, o inquilino fazer uma obra para reformar o imóvel, para torná-lo utilizável, habitável. Então, logicamente, que é comum até ocorrer uma carência de 2, 3, 4, 6 meses de carência sem pagar aluguel. E outra situação também interessante é que o inquilino, muitas vezes, faz obra que vai aderir ao interesse dele, não do locador. Sim. Então, tem que analisar o caso concreto para fazer um contrato bem equilibrado. Para finalizar, objetos de decoração que eu tenha colocado na reforma que fiz naquele prédio que não é meu, isso é incorporado ao imóvel e eu perco a hora que sair ou não?
Não, a regra geral que pode vir incorporar a questão de alvenaria, a obra em si, mas o ar-condicionado, o lustre, a questão de decoração, aquilo que pode ser retirado sem danificar o imóvel, o inquilino tem direito de levar. Perfeito. Doutor Kênia, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. O senhor tem que voltar mais vezes para a gente bater esses papos. Com certeza, pode contar comigo sempre. Grande abraço.